assunto para a gente trazer nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, sobre essa situação envolvendo a entrega de corpos, que é terrível por si só, o fato desta família ter sido dizimada, mais uma das famílias dizimadas por esse conflito terrível depois do ataque terrorista de 7 de outubro, Fernanda Manhota. Mas que situação difícil e que pode ter um impacto muito forte nessas negociações. Já é possível vislumbrar como é que vai ser o desfecho disso, se o Hamas, que também foi muito criticado com razão por ter desfilado com os corpos desses 4 reféns, incluindo os corpos das 2 crianças, ter desfilado ali antes da entrega para as autoridades israelenses, agora ainda tendo que resolver essa situação de localizar o corpo certo para fazer a devolução para a família. Oi, Yuri, Débora, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse é um dos casos mais tristes, que esse conflito todo tem nos trazido. E eu diria que, literalmente, nós estamos falando do que hoje muito se debate sobre necropolítica, Era para ser um pouco mais menos literal, um pouco mais abstrato, e nesse caso a gente foi beirar a literalidade, quando a morte vira um instrumento, de se exercer o poder. Isso é o que a gente está acompanhando. Eu diria, Yuri, que lidar com essa negociação em particular é como caminhar em cima de um lago profundo e perigoso, congelado sob uma camada de gelo muito, muito fina. Então, qualquer deslize, qualquer escorregão pode implicar na ruptura dessa fina camada de gelo e no mergulho em águas muito perigosas. A gente tem assistido desde o início da primeira fase, dessa tentativa de cessar-fogo, uma série de pequenos episódios que podem se transformar em grandes incidentes diplomáticos. Então, desde as falas, dessas lideranças, a maneira como elas lidam com o tema, os atrasos em relação à soltura de reféns e agora essa aparente confusão que levou à percepção de que ali poderia haver uma quebra de confiança. E confiança é a palavra-chave. É um ambiente tão delicado e escorregadio que construir essa credibilidade mútua é evidentemente o ponto mais frágil, é difícil fazer acontecer. E se mesmo numa primeira fase ainda superficial das negociações, por tantas vezes a gente quase viu esse acordo ir por terra, que dirá avançar para novas etapas, O plano original, ele foi desenhado, como a gente sempre tem coberto por aqui, em torno de 3 etapas. Então, começaria com essa soltura de reféns, a troca por prisioneiros, uma interrupção mínima dos ataques e depois, uma vez completada essa fase, a partir de março, a ideia seria que as negociações aprofundassem um pouco mais no seu teor, a ponto de sim ir para a discussão do que é mais difícil, que é quem controla cada território, que é como a gente vai lidar com a administração desses territórios, são os pontos mais nevrálgicos de divergência. Depois, inclusive, da participação de Trump nessas últimas semanas, que foi se embrenhar nessa polêmica, falar sobre Gaza se tornando uma Riviera, uma espécie de região controlada pelos Estados Unidos, eu diria que hoje, a cada dia mais, fica improvável que esse cenário de um cessar-fogo mais profundo consiga avançar. A impressão que eu tenho é que talvez haja uma necessidade de manter essa primeira fase por mais tempo e ganhar com isso, quem sabe, condições para construir essa confiança ainda muito frágil e talvez daqui a alguns meses, dependendo do que os Estados Unidos façam e as lideranças diretamente envolvidas, entrar numa complexidade maior. Tudo isso, Yuri e Débora, para dizer que a gente não está falando de um caso específico envolvendo somente essa família. Cada um desses pequenos casos é uma trinca naquela camada fina de gelo pela qual todos nós, enquanto humanidade, estamos caminhando perigosamente.